Capítulo 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse se acaso louvasse as raras prendas de Nhã Loló. Por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar como era de justiça, e pelo que respeita a Nhã Loló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes? Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de Nhã Loló, como eu. Olhe, mas não digo. Diga. Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza e cuide que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo. Tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Sestro repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se, dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas. Razão é que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios, senão com o fim de espertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia R$1 a ninguém. Capítulo 124. Vá de intermédio. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu. Digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pinturesca. E repito, não é meu. Capítulo 125. Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. Capítulo 126. Desconsolação.
O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhã Loló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso: a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste. Mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele. Continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto e então confessou-me que, no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 partes amigos do Cotrim, acompanharam à cova ao cadáver de sua querida filha, e ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? Gemia ele. Desampararam-me. Cotrim, que estava presente. Vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça e suspirou. Mas viessem!